Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de HTML. Eu já nem sei mais qual aula que é, mas hoje nós vamos falar sobre formatação de texto. Nós temos aqui, acho que eu nem vou usar, tá muito estranho isso aqui. Eu não vou usar não, é o que a gente usou na aula passada. Que se você não assistiu a aula passada, a gente aprendeu como é que usa aqui a tag pré. E então é só voltar em uma aula anterior, você vai conseguir entender como é que funciona isso. E na outra aula nós aprendeu como funciona imagens. Então você vai ter que voltar 2 aulas se você quiser ver como funciona para colocar a imagem aqui. Então eu vou apagar isso aqui, porque nós não vamos usar. Pessoal que tá com toque aí, eu vou acentuar isso aqui, porque o pessoal já deve estar maluco aí, já tem umas 5 aulas, sei lá, 4 aulas que eu tô desse jeito aqui. Eu salvei aqui o arquivo, vou tirar esse footlet também e vou salvar também. Beleza, então tá tudo limpo aqui, só tá o título da página aqui em cima. Agora, pessoal, na verdade, a gente normalmente estiliza os textos usando o CSS, mas dá para estilizar usando o HTML. Às vezes você quer fazer alguma coisa, uma página pequena, algo mais rápido, você estiliza direto no HTML. Então, para começar, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um parágrafo aqui, tag P, e vou colocar aqui, ó, texto normal. Esse texto normal aqui só vai servir para comparação. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui e vou fazer algumas cópias dele aqui, só pra gente estilizar na parte de baixo. Eu não sei quantos eu vou precisar, vou deixar esse tanto aqui, se precisar de mais eu coloco, tá? Então, vou salvar aqui, ó, vai aparecer, não salvei, deixa eu salvar. Salvei, atualizou, aqui, tá todo só texto normal. Então, agora eu só vou alterar aqui o que eu for modificando e vocês vão checando aqui a diferença. Por exemplo, quando eu quero colocar um texto negrito, o que eu faço? Vou mudar aqui, ó, texto negrito. Para colocar um texto em negrito, você vai usar a tag B. Deixa eu copiar aqui, que saiu. Então, quando se usa a tag B, o texto vai ficar negrito. Quer ver? Vou salvar aqui. Vou atualizar. Tá vendo aqui, ó? Texto normal, texto em negrito. Dá um destaquezinho, né? Igual é no Word mesmo. Tá, quando eu quero um texto itálico, basta eu fazer o seguinte, eu vou colocar a tag I, coloquei a tag I aqui, ó, na palavra que eu quero, né? No caso aqui eu coloquei na palavra itálico, então vai ficar itálico aqui. Vou só salvar, vou atualizar, tá vendo aqui, ó? Itálico. Muito bem, então. Então qual que é o próximo texto que a gente vai ver? É o sublinhado. Eu vou já apagar aqui. E para colocar o texto sublinhado, você vai usar a tag U. Eu já vou colocar logo a tag, que ele abre e fecha. Então aqui vai ficar um texto sublinhado. Vou salvar. Vamos ver aqui, ó, como é que fica. Tá vendo? Sublinhou a palavra que eu deixei entre a tag U. Então se eu quero sublinhado, uso a tag U. Próximo texto, taxado. Quando eu quero um texto taxado, vocês sabem o que é taxado? Taxado é quando fica aquela linha no meio da palavra. É como se tivesse alguma coisa errada na palavra, né? É taxado. Ou então um texto que não é mais usado, ou já foi usado e não está sendo agora. Em lei você vê muito isso. Taxado você vai usar o seguinte, você vai usar o del. Colocou aqui, ó, del. Fechou. Aqui eu vou só passar aqui. Salvar. A palavra taxado aqui vai ficar com um risco no meio dela, quer ver? Vou salvar, ó, texto taxado. Então, sempre que você precisar colocar esse risco no meio da palavra, a tag é a del. Quando eu quero deixar um texto maior, eu vou usar o big. Tudo que tiver entre o big, ele vai ficar destacado e um pouquinho maior. Quer ver? Vou salvar aqui, ó. Vamos salvar, tá vendo? Deixa eu tirar essa... salvar novamente, aqui ó, tá vendo? O texto ficou um pouco maior em destaque. E quando eu quero o contrário, né? Quando eu quero menor, eu uso a tag small. Usei a tag small, ele vai ficar menor. Vou salvar aqui, você vai ver que ele vai ficar, tá vendo? Menorzinho, maiorzinho, menorzinho do que o restante dos textos, né? Quando eu quero que aquele texto que fica um pouquinho menor na linha, ele fica um pouquinho abaixo do texto normal na linha. Como é que eu faço para deixar o texto subscrito? Eu vou apagar aqui e vou colocar aqui subscrito
e vou colocar a tag que eu vou usar. A tag que usa é o sub. Usei sub, o texto vai ficar subescrito. Quer ver como é que é? Você ainda não sabe como funciona, tá vendo? Ele ficou um pouquinho abaixo na linha o texto. E o contrário, quando eu quero o texto sobrescrito, que é quando ele fica acima na linha. Ou então, tipo, quando você quer colocar tal número elevado a tal, entendeu? Você vai colocar ele na tag seguinte, vai ser a tag sup. Então, sub é embaixo e sup é em cima. Então é sobrescrito. Vou salvar, aí vou atualizar a página aqui, ó. Opa, deixa eu apagar de novo essa. Ficou uma maisinha ali. Tá vendo? Então, subscrito embaixo, sobrescrito em cima, certo? Quando eu quero que o texto fica com todos os caracteres ocupando o mesmo tamanho, que é o monoespaçado. Quando eu quero que fica mais ou menos igual, assim, vocês vão entender aqui, ó, o que eu vou te falar. Ó. Você vai usar o seguinte, você vai usar o TT. O TT vai deixar monoespaçado. Vou salvar aqui e vocês vão ver, ó. Tá vendo que ficou mais ou menos igual? Ele diminuiu o tamanho, mas ficou mais ou menos igual. Ficou bem diferente do texto Arial normal. Os caracteres estão ocupando o mesmo espaço. Acho que por enquanto é tudo. Não, tem mais um. Deixa eu fazer mais um aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Quando o texto está em destaque, sabe quando você passa marca-texto no seu texto? Então, como é que eu vou fazer aqui no HTML para destacar o texto? Eu vou usar a tag mark. Eu usei a tag mark, o texto vai estar marcado. Vou salvar, vocês vão ver como é que ele vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Ele ficou marcado de amarelo. Ah, mas vamos dizer que eu quero mudar a cor. Normalmente eu gosto de marcar meus textos em amarelo, em verde, algumas coisas, em vermelho. Então eu quero mudar a cor. Como é que eu vou mudar a cor? Você vai vir aqui na tag mark e você vai pôr um estilo nela. Dá para aplicar o estilo direto aqui na tag. Dá para aplicar lá no HTML, mas dá no CSS, mas dá para aplicar aqui também. Qual o estilo que eu vou querer? Eu vou querer alterar o background dela. Então, eu vou aqui, ó, background color. Qual cor que eu vou querer? Eu posso escolher uma cor aqui, ó, verde, água. Mas eu quero uma cor, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Esse verde aqui, ó, que ele vai ficar legal. Escolhi a cor, já tá aqui. Tá vendo o nome dela aqui, né? Vou salvar. Vou atualizar, aqui, mudou a cor. Então, sempre que eu quiser marcar um texto, você vai usar o mark. E se você quiser alterar a cor dela, você altera aqui através do background color. Tá? Vou só dar um enter aqui, tá vendo? Como é que ficou? Background color, a cor que você quiser. Se você quiser pôr red, põe um red aqui, ó. Por exemplo aqui, ó, red. Vai ficar meio estranho, né? Mas, tá vendo? Marcou. Então, acho que agora a gente viu tudo. Formatou o texto, então se eu quero negrito, tag B na palavra que eu quero negrita. Se eu quero italiano, tag I na palavra que eu quero. Sublinhado, tag U. Taxado, tag del. Um pouco maior, tag big. Um pouco pequeno, small. Subscrito na linha, sobrescrito, sup. Se eu quero o texto monoespaçado, ocupando os mesmos tamanhos de caracteres todos do mesmo tamanho, ocupando o mesmo espaço. Monoespaçado, eu uso o TT. E quando eu quero marcar um texto, eu uso mark. Nessa aula foi só isso, é só aprendendo a estilizar os textos aqui. Se você gostou, dá o joinha aí, se inscreve no canal para continuar assistindo os vídeos das videoaulas. Vão ter mais cursos, a gente está no curso de HTML e CSS, mas vai ter mais curso no canal. A gente está na meta de chegar aos 1000 inscritos, então se você está gostando do canal, se inscreve aí para ajudar. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.